Você já ouviu falar do navio que foi encontrado flutuando no mar, completamente vazio? Essa é a história real do Mary Celeste. E se você gosta de mistérios que o tempo não conseguiu apagar, se inscreva agora e embarque nessa viagem com a gente. O mar estava calmo naquela manhã de 4 de dezembro de 1872. O céu era cinzento e as ondas deslizavam lentas como se algo estivesse prestes a acontecer. No Atlântico, a cerca de 600 milhas a oeste de Portugal, a tripulação do navio britânico, Dei Gratia, avistou uma embarcação se movendo de forma errática. Ela parecia viva, mas algo nela estava errado. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, levantou o binóculo. O nome pintado na popa fez seu coração disparar. Mary Celeste. Ele conhecia aquele navio, zarpado poucos dias antes de Nova York, com destino a Gênova, transportando barris de álcool industrial e uma tripulação experiente, incluindo o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah e a filha do casal, a pequena Sofia, de apenas 2 anos. Mas o que Mary Celeste fazia ali, à deriva no meio do nada? Morehouse ordenou uma aproximação cautelosa. Quando a embarcação britânica emparelhou com o navio americano, o silêncio era opressor. Não havia ninguém na ponte, nenhum sinal de vida. O leme balançava sozinho. As velas estavam danificadas, mas o casco intacto. O barco parecia ter sido abandonado, mas não afundava. 2 marinheiros embarcaram com cautela no Mary Celeste. O que encontraram a bordo chocou até os homens mais endurecidos do mar. O interior da embarcação parecia ter sido deixado às pressas, mas não havia sinais de luta. Os pertences da tripulação ainda estavam nos compartimentos. O baú do capitão, com roupas, diários e até brinquedos infantis da pequena Sofia, permanecia intocado. Pratos estavam postos na mesa da cozinha. E os barris de álcool, quase todos ainda estavam armazenados, mas não havia ninguém, nem sinais de botes salva-vidas. O único barco que a embarcação possuía havia desaparecido, levando com ele toda a tripulação. Se havia uma tempestade, ela passou sem destruir o navio. Se havia piratas, levaram só as pessoas. Nenhum tesouro. Nenhum saque, nem mesmo o relógio de ouro do capitão Briggs. Tudo ainda ali. A atmosfera era pesada. O cheiro de maresia misturava-se a algo mais sutil, indefinível. Uma estranheza pairava no ar. Algo havia acontecido ali, algo que nenhuma bússola conseguiria apontar. Era como se o tempo tivesse parado e levado os vivos com ele. A tripulação do Dei Gratia, assustada, mas profissional, começou o rebocamento do Mary Celeste. Eles sabiam que poderiam receber uma recompensa por salvarem um navio à deriva. Mas talvez, ao levá-lo, estivessem também puxando para si uma maldição. Eles não sabiam, mas aquele resgate seria apenas o início de um dos maiores mistérios marítimos da história moderna. Para entender o mistério do Mary Celeste, precisamos voltar ao início, ao ano de 1861. Na pequena cidade de Spencer's Island, no Canadá, nasceu um navio batizado com outro nome, Amazon. Era uma embarcação forte, bela, com 30 metros de comprimento, feita para longas viagens comerciais pelo Atlântico. Mas desde o princípio, o azar parecia seguir cada centímetro de sua madeira. Durante sua viagem inaugural, o capitão original adoeceu e morreu repentinamente. Pouco tempo depois, outro capitão assumiu, e o navio colidiu com um barco de pesca, causando danos e atrasos. Em uma terceira viagem, o Amazon se chocou contra um objeto submerso no Estreito de Dover, precisando ser rebocado e reformado. Era como se o destino estivesse tentando avisar, mas ninguém ouvia. Após anos de pequenos desastres, o navio foi vendido, reformado e renomeado como Mary Celeste em 1869. Novo nome.
Nova esperança. Mas o passado não se apagava. Benjamin Briggs, o capitão da viagem fatídica, era um homem experiente, profundamente religioso, casado e pai dedicado. Ele comprou uma parte da embarcação e decidiu fazer a travessia rumo à Europa com sua esposa e filha a bordo. A tripulação escolhida era competente e confiável. Nada indicava perigo. No entanto, algo já parecia estranho antes mesmo da partida. Relatos indicam que o capitão estava mais pensativo do que o normal. Em uma carta escrita à mãe dias antes do embarque, Benjamin dizia: "Tudo parece em ordem, mas algo me inquieta. Espero estar apenas cansado." Zarpando de Nova York em 7 de novembro de 1872, o Mary Celeste levava 1.701 barris de álcool industrial. Sua carga era preciosa, mas também perigosa. O álcool, apesar de armazenado em barris, era volátil. Bastaria uma faísca, um vazamento, uma reação, e tudo poderia virar cinzas. Mas não foi isso que aconteceu. Sem fogo, sem fumaça, sem destruição. O navio foi encontrado inteiro. Outro detalhe obscuro: a carga estava quase intacta, mas 9 barris haviam vazado. Vazado, ou talvez algo mais. Isso levanta hipóteses que exploraremos mais adiante. Mesmo antes de zarpar, o Mary Celeste já era visto com desconfiança por marinheiros supersticiosos. Muitos evitavam embarcar nele, alegando uma sensação ruim. Um ex-tripulante chegou a afirmar que aquele navio sussurrava durante a noite, sussurros, ecos de um passado que ninguém sabia explicar. Era só superstição? Coincidência? Ou uma série de tragédias encadeadas por algo que jamais se poderia nomear? O certo é que quando o Mary Celeste deixou Nova York, parecia mais do que uma simples embarcação cruzando o oceano. Parecia um presságio em movimento, e o mais estranho ainda estava por vir. Desde o momento em que o Mary Celeste foi encontrado à deriva, uma pergunta ecoava, como o som de velas estalando ao vento. Onde estavam todos? O mar é vasto, impiedoso, mas não silencioso. Algo tão completo, tão absoluto, não podia simplesmente ter acontecido. Ou podia. A primeira teoria foi a mais óbvia: piratas. Mas logo caiu por terra. Nada foi roubado. A carga estava quase inteira. Relógios, ouro, objetos pessoais. Tudo no lugar. Piratas não costumam sair sem levar nada, ainda mais se encontrarem um navio inteiro para si. Outra hipótese: motim. Uma revolta a bordo causada por desentendimentos ou pela carga valiosa. Mas o histórico da tripulação era impecável. E mais, não havia sinais de violência, sangue ou luta. Nada sugeria confronto. O diário de bordo, embora interrompido dias antes da descoberta do navio, mostrava rotinas calmas, anotações simples, sem nenhum sinal de tensão. E se tivesse sido um desastre natural? Uma tromba d'água, uma onda gigante, talvez um fenômeno atmosférico raro? Essa teoria ganhou força. Alguns sugerem que, ao perceber o vazamento de álcool em alguns barris, o capitão Briggs temeu uma explosão e ordenou que todos embarcassem no bote temporariamente, esperando a ventilação do porão. Mas por algum motivo, talvez o bote se soltara, talvez uma tempestade os levasse. Eles nunca mais voltaram. Plausível, mas difícil de comprovar. Teóricos mais ousados sugeriram a ação de gases alucinógenos vindos do álcool vazado. Eles teriam causado confusão e desorientação nos tripulantes. No entanto, não havia odor forte no porão quando o navio foi inspecionado, e ninguém ficou intoxicado ao explorá-lo. Então vieram as teorias mais extremas e mais populares: abdução alienígena. Sim, até isso. Alguns apontaram o desaparecimento como semelhante a relatos modernos de contatos com OVNIs. Sumiço, repentino, sem rastros, sem violência. Outros falavam em intervenção divina, maldições marítimas ou até portais interdimensionais. Um autor chegou a sugerir que o navio cruzou por uma fenda do tempo
e a tripulação foi tragada por ela. Argumento inspirado no chamado Triângulo das Bermudas, ainda desconhecido na época, mas que mais tarde ganharia fama em casos parecidos. E o mais curioso é, nenhuma dessas teorias foi totalmente descartada. Todas têm algo que falta às outras, mas nenhuma consegue fechar o quebra-cabeça inteiro. Por fim, há quem diga que o próprio mar guardou a verdade, e que essa verdade, ao contrário do navio, jamais virá à tona. No final, o que mais assustava não era o que se sabia, era o que jamais se descobriria. Quando o Mary Celeste finalmente chegou ao porto de Gibraltar, rebocado pelo Dei Gratia, não houve aplausos. Houve silêncio, olhos arregalados e desconfiança. As autoridades britânicas, lideradas pelo procurador do almirantado Frederick Solly Flood, não conseguiam acreditar na história da tripulação do Dei Gratia, um navio perfeito, flutuando intacto, mas sem alma viva. Algo não batia. O que era para ser uma recompensa marítima virou um inquérito criminal. Solly Flood acusou os homens do Dei Gratia de conspirarem para matar a tripulação do Mary Celeste, roubar a carga e inventar a história do navio fantasma. A acusação era grave. A prova, nenhuma. Mas os interrogatórios começaram. Os marinheiros foram forçados a reviver, detalhe por detalhe, tudo o que fizeram desde o momento em que avistaram o navio. Procuradores vasculharam o Mary Celeste, inspecionaram o casco, os diários, os pertences, os porões. Nada. Não havia sangue, nenhuma arma, nenhuma prova de violência, mas mesmo assim, o julgamento seguiu. O caso se tornou um espetáculo na imprensa britânica. Manchetes usavam palavras como fantasma, maldição, crime perfeito. O público queria respostas e Solly Flood queria culpados. No final, não conseguiu provar nada. Os marinheiros do Dei Gratia foram absolvidos, mas a recompensa que deveriam receber por salvarem o navio foi drasticamente reduzida. Como se o próprio tribunal dissesse: vocês não são culpados, mas também não são inocentes. A reputação do Mary Celeste, por sua vez, nunca mais se recuperou. O navio continuou navegando por anos, trocando de donos, de rotas, de cargas. Mas por onde passava, deixava rastro de inquietação. Alguns tripulantes diziam ouvir passos à noite. Outros se recusavam a dormir a bordo. Um deles teria se jogado ao mar após gritar: eles estão voltando! Em 1885, após mais de uma década de azar e prejuízos, um novo capitão tentou afundar o Mary Celeste de propósito, fingindo um naufrágio para receber o seguro. Mas o plano foi descoberto. O navio foi rebocado mais uma vez, como se ele mesmo recusasse morrer. Mas nada é eterno, nem mesmo uma maldição. Pouco tempo depois, o Mary Celeste foi abandonado em uma praia do Caribe, apodrecendo sob o sol. Assim, o navio que sobreviveu ao oceano, ao abandono e à própria fama, finalmente desapareceu. Não nas águas profundas, mas no silêncio seco de um recife esquecido. O tempo, dizem, leva tudo, mas algumas histórias ele prefere deixar para trás. Hoje, mais de 150 anos depois, o caso do Mary Celeste permanece sem solução. O mar, aquele que tudo devora, nunca devolveu os corpos. Nenhum sobrevivente apareceu, nenhuma mensagem em garrafa, nenhum bote à deriva. Apenas suposições, boatos e o silêncio. Muitos tentaram dar fim ao enigma com teorias lógicas, outros com respostas sobrenaturais. Mas talvez o verdadeiro poder dessa história esteja justamente na ausência de uma explicação. O Mary Celeste não foi apenas um navio, foi um símbolo, um lembrete de que nem tudo pode ser controlado, nem tudo pode ser entendido. O ser humano olha para o mar com admiração, mas também com medo. E talvez, só talvez,
o mar olhe de volta. Quando um navio é encontrado à deriva, vazio e intacto, é como se ele carregasse um recado. Vocês não sabem tudo e nunca saberão. O capitão. Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filha Sofia e toda a tripulação do Mary Celeste desapareceram sem deixar rastros. Foram tragados não só pelas ondas, mas pelo esquecimento. E mesmo assim, seguem vivos. Nas perguntas que ainda fazemos, nas noites em que o vento sopra e nos faz lembrar que há coisas neste mundo que não foram feitas para serem explicadas. O Mary Celeste foi deixado à margem do tempo, mas seu mistério continua navegando e talvez ele nunca vá ancorar.